façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Os princípios jornalísticos, é óbvio que a credibilidade vai pro ralo, né? Eu vou contar uma bastidura aqui. Diga, Augusto. Não, você, por exemplo, você vê o avanço, o ligeiro avanço da Folha, noticiar que ontem, na praia de Copacabana, apareceu uma multidão. Já está de bom tamanho, né? Porque se você bota o Datafolha no meio, essa multidão vai se reduzir aí a uma plateia de comício de vereador num grotão do Brasil. Já avançaram. Mas tem os professores da USP, especialistas em contagem de gente. Esses caras usaram 4 fotografias simples explicando. E aí contaram cada recortezinho, né, e chegaram à conclusão de que havia pouco mais de 30 mil. Aí é uma piada, né? Nossa Ana Paula Henkel sabe que num bom jogo de vôlei de praia, e ela foi campeã mundial, quando você tinha uma boa sequência de jogos, você juntava essa turma. Eles insistem, eles mentem sobre o que você está vendo. Eu ouvia dos bons políticos, ouvi 300 vezes a mesma coisa. Olha aqui, se o teu adversário faz uma grande manifestação, ou você faz uma maior, ou esquece o assunto. Não, eles comentam. O Fantástico fez o que a gente chama em jornalismo de uma nota coberta, né? que são imagens com um texto feito por um editor na redação e narrado por um apresentador bem neutro, não usou mais bolsonaristas, não fez nenhuma acusação contra quem estava na manifestação, já foi um tom também um pouquinho diferente. Lacombe trocou ataque por crítica. Falou de críticas e não de ataques. Isso é o mais incrível. Incrível. A gente vai falar sobre isso agora na próxima pauta, mas eu queria contar, o Augusto estava falando aí sobre esses veículos de imprensa, né, que resolveram militar, que viraram uma assessoria de imprensa. Eu vou contar um bastidor aqui de 2020. Eu estava na Rede TV ainda e não estava no meu contrato apresentar a retrospectiva, aquele programa de retrospectiva, mas me pediram que apresentasse. Eu falei, beleza, me passa o roteiro. E quando o editor me mandou o roteiro, eleições municipais não tinha uma linha sobre a derrota flagrosa, pesada do PT ali naquelas eleições. Era exaltando a eleição de transexuais, de mais mulher. Sobre Covid, era um elogio ao fecha tudo. Então eu falei, olha, me desculpem, eu não vou apresentar se não for alterado o roteiro para algo, né, apegado à realidade, ao mundo real. Não quiseram trocar. Eu, inclusive, fiz uma coluna para a Gazeta do Povo perguntando, com o título era mais ou menos esse: qual seria a sua retrospectiva do ano? Porque eram assuntos pinçados e tratados de uma forma absolutamente militante, com um olhar completamente enviesado. Vamos lá para a pauta número 2. O advogado-geral da União, Jorge Messias, mandou um recado, sem citar, né, o nome dele, mandou um recado para o Elon Musk. Foi durante discurso que ele fez num evento. Ele disse o seguinte, literalmente: infelizmente temos plataformas digitais que preferem ignorar a legislação brasileira e atentar muitas vezes contra a nossa democracia. Para essas plataformas, nós também temos um recado: a lei será aplicada com rigor. Mas não é isso que a gente quer, né? É exatamente isso que estamos pedindo. Consta depois ao custo, a aplicação das leis. Esse é aquele que ia levar lá o documento, o Bessias, para o Lula assumir o ministério e não ser preso, né, no governo Dilma. Mas vamos lá. A capa da Oeste dessa semana, escrita pela nossa querida amiga Ana Paula Henkel, que foi uma frase do Elon Musk brilhante para sintetizar o Brasil. A lei que não respeita a lei, né? O problema é exatamente esse. A lei está violando a lei e as decisões são ilegais.
Então essa história de vamos mostrar ao empresário que aqui tem lei, né? Vamos mostrar que aqui é selva, que o Brasil é uma republiqueta, só se for esse o recado. O Elon Musk está sob ataque não é só no Brasil. O Brasil virou o quintal principal. Antes de entrar aqui no Braddock, eu estava num daqueles spaces em inglês lá explicando para os gringos, né, o que está acontecendo, como eu fui mencionado no relatório da Polícia Federal, né? Os spaces mesmo, que são essas salas de áudio ao vivo, né, do Twitter, da plataforma X, estão sob censura. Nós fizemos um teste, estava lá a deputada Zanata, estava o deputado Luiz Felipe. Nós fizemos um teste. Os brasileiros, quando eu falava, ou quando o Alan dos Santos falava, eles não ouviam. Quando alguém que não está sob censura falava, eles conseguiam ouvir. Quer dizer, a plataforma X está tendo que sucumbir, não às leis do Brasil, mas ao arbítrio, à perseguição. E isso é mundial, esse esforço. O Elon Musk hoje também tuitou sobre a Austrália, porque o primeiro-ministro está lá dizendo que as outras plataformas foram mais solícitas ao acatar as demandas, exigências, pedidos ou censura, no português claro, né? E a X não, era a única que estava criando problemas para a questão do e-security lá deles, que é uma espécie de aquele órgão lá que o Alexandre criou no TSE, né? Vamos filtrar o ambiente da praça pública da era moderna de fake news e discurso de ódio. Só de um lado, né? O que eles chamam de fake news ou discurso de ódio. Ao se recusar a fazer esse papel sujo de censores, a X foi perseguida lá também, e ele falou, obrigado pela campanha gratuita, de mostrar que a única plataforma que vem respeitando a liberdade de expressão da esquerda e da direita é a nossa. As outras estão, de alguma forma, compactuando com essa perseguição. E isso está escancarado para o mundo hoje, né? Relatório de FBI, de Polícia Federal Brasileira, que vai atrás de americano, como o caso do Mário Naufal, que por acaso era o que estava criando esse space que eu falei. Um cidadão americano, nascido na Austrália, por acaso, cidadão americano, não tem nada a ver com o Brasil, mas ele está falando sobre o Brasil. Isso me parece, Lacombe e Augusto Nunes, que é sem precedente. Ouso arriscar aqui dizer que nem a Coreia do Norte foi tão longe. Por quê? Porque a Coreia do Norte nunca foi em cima de mim, como cidadão brasileiro, falando no Brasil mal do Kim Jong-un. E tão pouco como residente americano e cidadão e morando há uma década nos Estados Unidos, falando mal dele. A Coreia do Norte se limita totalitária com a sua censura no seu território. O Alexandre de Moraes está convencido que a jurisdição dele é planetária. Quiçá Marte, né? Porque daqui a pouco ele vai dizer que o Elon Musk não pode pegar um foguete e ir para Marte, né? O meme vai virar realidade já já. Então é uma coisa insana o que nós estamos vendo. Insana. E o mundo todo está vendo que o Brasil não vem respeitando o básico da liberdade de expressão e nem mesmo as garantias fundamentais dos indivíduos. Antes de passar para Augusto, 25 mil visualizações simultâneas, recorde absoluto do Brasil. Vamos subir. Graças à presença de Augusto Nunes, uns convidados muito especial hoje aqui no Braddock Show. Augusto, muito obrigado pela participação mais uma vez. Só dá para subir o like aí, tá com 12 mil likes, dá para a gente botar aqui, clicar na mãozinha para a gente subir o número de likes. E vou passar mais uma informaçãozinha sobre o discurso que fez o Jorge Messias, o advogado-geral da União. Augusto, antes de passar para você, ele defendeu, claro, né, a regulamentação das plataformas digitais, que segundo ele, vamos ver a contradição, deve ser feita de forma democrática e que ela não representa o cerceamento da liberdade de expressão, e aí vem aquela historinha de novo, mas sim o enfrentamento da liberdade de agressão. Augusto, a gente já lembra sempre os crimes de injúria, calúnia, difamação, ameaça, isso tudo já está na lei. E aí, como disse o Constantino, a Globo já não falou mais em ataques, falou em críticas, porque outra questão é essa. O que eles consideram agressão, na verdade, quase sempre são críticas, são opiniões, são indicações de mentiras e contradições, Augusto. Olha, eu estava vendo o seguinte, eles começaram a falar agora de uma conspiração mundial.
Falei, meu Deus do céu, pra você fazer uma conspiração numa cidade já é complicado. Num país, mais ainda. Agora, conspiração mundial é um caso clínico, já não é um problema político, é caso clínico. Aí eu estava vendo no chat e um dos que estavam acompanhando o S Sem Filtro escreveu o seguinte: Augusto Nunes é o chefe da conspiração mundial. E me ocorreu o seguinte: digamos que eu saia daqui, eu estava lá conversando com o Constantino e com o Lacombe, mas eu vim aqui na delegacia mais próxima, porque eu sou o chefe de uma conspiração mundial. Eu ia ser internado. Eu não escaparia da camisa de força, de jeito nenhum. Então, quem fala nisso é que é um maluco e que fica acusando a gente de terraplanista. E olha, eu acho que está mais longe do hospício um cara que acha que a Terra é plana do que esses caras que falam uma conspiração mundial. Eu diria milionários norte-americanos, brasileiros, a Hungria. Imaginem o que se passa na cabeça dessa turma. O que eu acho que está acontecendo é a realidade paralela. Num país, eu nunca imaginei que no Brasil os juízes, antes eu não imaginava que eles fossem falar fora dos autos. Agora eles só falam fora dos autos. O Gilmar Mendes chama os deputados de pigmeus morais. E ele lida com algum processo, segredo. O Alexandre de Moraes, tudo que consta do inquérito dele é clandestino, é sigiloso. E ele não para de falar sobre outros temas, fica criando siglas, errando no português. É como esse centro integrado de enfrentamento à crase desinformação. Não é enfrentamento com. Um sujeito que não sabe escrever fica criando isso para preparar o quê? A reprise do que foi feito na eleição passada. Mas eles vão ver que a realidade municipal é outra grande bobagem feita pelo Lula, uma das